Comecei a conversar com alguns alunos e com alguns outros professores também, próximos, né? E outros profissionais, e a gente então resolve formar um grupo de estudo em cinema e dança. Ainda muito sem saber qual era o nosso planejamento em termos de procedimento metodológico. A gente não sabia ainda o que a gente queria, a gente só sabia que a gente queria estudar, ler muitos textos e queria fazer experiências práticas. A gente não queria, na verdade, estar experimentando em termos práticos como é que são essas possibilidades de diálogo entre essas duas linguagens, né? Dança e vídeo, tendo como foco o corpo. O que a gente discutia muito era qual o tema que ia nortear nosso primeiro ensaio, nosso primeiro teste. Seria um teste curto, um teste breve. A gente pensava em 3 minutos, 5 no máximo. E a gente começou a discutir noções de corpo, né? Noções de corpo que norteavam, na verdade, nossos estudos, os estudos de cada um, os caminhos que cada um estava percorrendo, né? Enquanto investigação. E aí a gente chegou ao corpo do negro nessa discussão. E quando nós chegamos ao corpo do negro, como quase todos, eu, a Rimena e o Bruno, tínhamos uma ligação, o Hércules uma ligação mais distante, mas também tinha uma ligação, a Rimena uma ligação mais distante, mas também tinha uma ligação com o candomblé ou a Umbanda, né? Então nós começamos a pensar esse corpo do negro dentro desses ritos. E aí nós começamos a pensar esse corpo, paralelamente a isso, nós começamos a discutir conceitos de corpo que permeavam a dualidade, que permeavam os opostos complementares, que permeavam a perda dos contornos, que permeava essa transcendência à aparência física. E com isso, juntando, né, conjuminando esses dois caminhos de discussão, nós chegamos a pensar que o corpo, talvez, do orixá, nos aproximasse dessa ideia de corpo que a gente queria perseguir com a construção da nossa imagem. Que era esse corpo, que não é o corpo de uma configuração ou de uma formatação apenas. Que é um corpo que escapa à densidade da matéria, que é um corpo que ultrapassa a dimensão sensório-motora do movimento, ou seja, a dimensão quantitativa do movimento, que é um corpo que reside no universo da abstração, ou seja, no universo da qualidade, no universo poético do movimento. E então começamos a pensar que, como a discussão, né, era a discussão da dualidade permeando esse corpo e de todos os outros elementos desencadeados por essa dualidade, então a gente pensou que, em termos de mito de orixá, né, no candomblé, que o mito que mais aproximava a gente dessa ideia de corpo era o Xumari. O meu trabalho foi, originalmente, procurar essas imagens que a gente pudesse trabalhar com o que eles estavam me trazendo de conceito mesmo. O conceito, na verdade, já existia e eu fui buscar texturas, cores, trouxe propostas de tecidos e de figurinos que depois a gente foi até diminuindo para a gente chegar, até está aparecendo agora aqui na tela, a um figurino completamente colado ao corpo e praticamente nu, para não deixar eles nus e uma questão prática também de machucar, porque eles tinham cordas no corpo, a gente trouxe essa segunda pele. E, na verdade, o mais legal, talvez o mais divertido de toda a parte de cenário foi a mais difícil, que foi construir uma porta onde eles subissem e dançassem em cima no meio das dunas. Isso foi o primeiro susto que eu tomei no projeto. A gente precisa de uma porta que esteja num lugar insólito, que não esteja presa a paredes. Eu falei, tudo bem, no palco o que eu estou acostumado a fazer é chão, urdimento. A gente prende a porta nas duas extremidades e não tem problema. Ah não, mas ela precisa ser num lugar que remeta à solidão.
E aí eu brincando fui falar, então por que não nas dunas logo, né? E achando que era impossível. As dunas, ótimo, temos dunas no Rio de Janeiro, a gente pode fazer nas dunas. Enfim, depois de pensar e repensar, a gente construiu uma porta no alto das dunas em Cabo Frio e ficou maravilhoso. Foi a parte que eu mais gostei pessoalmente da construção material do projeto. Para mim ficou bem claro desde o começo que a gente teria duas estruturas básicas de iluminação, uma com luz exterior e uma outra que a gente estaria trabalhando com a luz artificial no interior, né? E aí, a partir desse momento, a luz exterior, é claro, a gente já sabia que seria a luz das dunas, ou seja, a luz de um deserto, na verdade, é imaginado, onde essa porta estaria no meio do nada. Aí foi fácil, né? Era só contar lá com a luz natural do sol, e foi isso que a gente fez, e conseguimos uma luz legal, o dia estava bem, enfim, tinha umas nuvens que às vezes fazia com que a luz ficava mais difusa, em outros momentos a luz ficava mais direta, quando as nuvens se dissipavam. E então, conseguimos, de certa forma, alcançar de forma fácil até o objetivo, né? E as outras cenas que estavam relacionadas à questão da água também, né? De certa forma foi fácil da gente conseguir por conta dessa abundância, digamos assim, da luz, que era a luz do sol. E a gente ficou só relacionado ao horário do dia, para poder conseguir os ângulos melhores, digamos assim, de incidência da iluminação solar. Bom, essa parte foi lá em Cabo Frio. Né, tivemos uma parte exterior aqui também próximo do alojamento, numa árvore, né, onde a gente teve também a colaboração, digamos assim, do astro maior. E depois tivemos as experiências interiores. Na verdade, esse material que foi elaborado dentro, né, do espaço, digamos assim, no caso foi o nosso salão ali de dança, esse espaço estava relacionado a um mistério, na verdade, né? No primeiro momento a gente começou a trabalhar com as sombras chinesas, né? Foi o primeiro laboratório que nós fizemos, e depois nós trabalhamos também com a questão da silhueta, e depois nós também trabalhamos com a questão da luz contrastante, né? Aquela luz que não revela tudo, que revela só partes do corpo, enfim. Essa questão, aí vem a coisa da luz. A luz a gente pode trabalhar ela de uma forma totalmente física, pensando nela enquanto um elemento físico, ou então trabalhar ela de uma forma totalmente espiritual. Ou então trabalhar ela das duas formas juntando, que aí eu acho que é a arte, na verdade. E acho que foi isso que a gente buscou dentro desse vídeo, né? Trabalhar a questão da arte e como é que a luz poderia estar, de certa forma, favorecendo isso, como é que a luz poderia estar, de certa forma, reforçando, estruturando e dando a base para alguns laboratórios, porque foi o caso, por exemplo, dos laboratórios que foram feitos dentro, né, do espaço, digamos assim, do interior, com a luz artificial. E essa luz artificial a gente teve, claro, que conseguiu um equipamento extra, a gente usou um equipamento, aí já uma coisa mais técnica, mas acho que é legal informar, que foi o Fresnel, que é um refletor que tem uma luz mais dissipada, para a gente conseguir fazer a sombra chinesa, né, de forma que ficasse bem nítido os contornos, né. E essas imagens depois lá de Cabo Frio, principalmente das dunas, levou para esse lugar, digamos assim, misterioso e inexistente, que também é um mistério, mas de outra forma, né, um mistério totalmente aberto, mas uma luz, digamos assim, toda aberta, mas que também trazia essa coisa do mistério. E no terceiro momento, que era no exterior também, que é a coisa da luz dentro, refletida na água, e que a gente também trabalhou a coisa da silhueta nesse momento, né? E até lembro bem, né, acho que isso aí a Kátia pode falar bem, a questão dos movimentos ondulantes, né, que eu acho que foi uma coisa que norteou o trabalho como um todo, e a gente vê que está bem presente. E aí no momento que a gente conseguiu essa imagem dos movimentos ondulantes com o reflexo da água, né, num entardecer lá em Cabo Frio, e o Vitinho lá na água já fazendo os ondulantes, agora quando a gente vê a imagem, a gente vê que ficou perfeita a união das duas coisas, né, o movimento da água e o movimento dos ondulantes. Entrar nesse projeto, para mim, foi muito especial, foi um momento muito bacana, porque eu já estava vindo de um curso de pós-graduação em Cultura e História Africana, e antes disso eu já pesquisava esporadicamente, eu sempre fui um apaixonado pela cultura africana, desde que na companhia folclórica a gente já trabalhava com isso, porque a gente trabalhava com jongo, com a cultura que, embora brasileira, tenha uma matriz africana.
Então essa coisa assim meio que complementou, porque eu já tinha também uma pesquisa com música eletrônica e acabou que nessa construção aí da musicalidade eu não usei instrumento de percussão real, eu só usei sampler e acabei descobrindo a ligação da música eletrônica com a raiz ancestral, que é pelo menos uma coisa em comum tem, que é a redundância. A redundância não como repetição, mas a redundância como uma coisa cíclica. A música litúrgica ela tem essa característica de trabalhar muito com o elemento redundância. A gente pode observar até em outras culturas, em outras religiões, a gente identifica essa música que trabalha muito com o loop, muito com a célula básica repetida. A gente vê o mantra, já é isso. O canto gregoriano tem isso, que é de manter a música monótona, e essa música monótona cria meio que um pano de fundo para a reflexão religiosa e até para essa corporeidade também. Então a gente começou a trazer nossa bagagem pessoal, e aí você colocou uma questão do candomblé que você tinha, que você queria pesquisar, né? E a Rimena colocou a questão do corpo negro. E a relação dela com a Umbanda, da mãe dela, com a Umbanda lá na Argentina. Mas no começo a gente ia ver filmes, discutir textos e fazer exercícios em cima dos filmes que a gente estava vendo. Mas depois surgiu uma ideia, né, a partir dos opostos, da dualidade. O que pegou para mim foi uma leitura dessa mesma estrutura, mas como dificuldade de comunicação, essa coisa dos opostos que na verdade são complementares. E aí depois a gente foi chegando ao mito. E aí as coisas foram ganhando relevo. Um novo corpo, mas a ideia no início era essa. Mas como eu sou da área de cinema, eu tive várias surpresas, várias conquistas, né, desafios que eu fui passando com esse grupo. Porque como eu já trabalhava com roteiro, e aí entrei no grupo como a roteirista, tinha até medo desse título, mas foi um desafio imenso trabalhar com, primeiro, coletividade, como você disse, todo mundo a fim de fazer, com tesão de fazer, sem uma autoridade que dizia o que era para ser feito, né? Então, a primeira negociação do grupo para se chegar a um roteiro. Segundo, trabalhar o desafio de um roteiro que falava sobre dança, uma coisa que você depende muito da prática, que você depende muito, muito uma expressão não colocada em palavras, você não tem como traduzir em palavras, né, claramente o que você vai trabalhar com o movimento. E aí, na verdade, o desenvolvimento do roteiro coletivamente, eu acho que seguiu muito, como a Valesca falou, eu ia até pegar deixa, o movimento ondulante do Oxumaré. A gente começou com o roteiro certinho, fechadinho, quadradinho, e ia mudando, e o bacana é que os temperamentos do grupo eram muito diversos. Tá mudando roteiro, né? Tá mudando roteiro. Então, eu com o pé muito no chão, muito objetiva, e aí dialogando com o pessoal da dança que vai para umas viagens. E essa negociação toda foi um desafio muito grande, muito legal. No set de filmagem era outra negociação constante, porque a plasticidade, como o Cláudio falou, de todo o processo era incrível, que a gente se sensibilizava, a gente ficava muito impactado, e aí a tendência era ir a seguir, como o Hércules falou, com o risco de se perder, mas a gente creio que não se perdeu. E na edição foi a terceira etapa de negociação, né, constante aí o tempo todo, para esse roteiro que foi se adaptando, mas não perdeu o eixo, né, só se flexibilizou nos movimentos ondulantes do Xumaré. E acho que é isso. Como outra coisa que eu queria ressaltar é justamente esse caráter de coletividade. Isso para mim foi muito bacana. Trabalhar principalmente porque cinema tem uma hierarquia, né, de equipe, a não ser num trabalho muito experimental e assim, mais
autoral, como ele disse, particular, que é de um grupo pequeno, você tem uma hierarquia dentro do cinema para você trabalhar na equipe, coisa que a gente aqui trabalhou de uma forma muito gostosa, muito horizontal, né? Todo mundo, de uma forma muito polifônica, eu acho que a gente ouviu a voz de todo mundo, a voz de todo mundo está no vídeo. Eu acho que isso é um grande mérito da gente. Essa coisa de eu ter sido a última a entrar e eu ter ficado um pouco perdida, então eu fui muito, no início eu fui muito dirigida mais do que outra coisa, entendeu? Então eu tive um pouco de dificuldade de propor algumas coisas e até eu não sabia qual era a receptividade do grupo de início. Depois não, depois foi todo mundo muito aberto, todo mundo me recebeu super bem e tal, mas a princípio eu fiquei meio cabreira de propor algumas coisas, então eu fiquei mais numa função mais técnica. Eu acho que só em Cabo Frio que eu tentei me inserir mais, tentei participar mais, por isso que eu falo que em Cabo Frio eu me tornei grupo. Antes disso eu não conseguia interagir tanto com essas pessoas. Depois de Cabo Frio, a gente teve mais algumas cenas só para gravar aqui, eu acho que nem foi o Reinaldo que gravou, e eles me convidaram para fazer a montagem. A princípio não seria eu que faria a montagem, mas eu estava super empolgada de Cabo Frio, então eu aceitei, foi uma experiência super bacana, assim. Tem coisas super interessantes, por exemplo, que marcaram para mim, foi, por exemplo, a Kátia, que você vê o crescimento dela visível, assim, do primeiro dia de edição para o último dia, porque acho que no primeiro dia, isso é uma coisa que eu lembro rindo, assim, porque foi muito engraçado. Ela chegou e ela tinha uma imagem que até da cobra com o rabo na cabeça, e ela queria que a imagem girasse, saísse luz, e eu falei, sai da luz, da onde, sabe? Então eu fiquei super perdida, assim, foi engraçado. Eu acho que nesse primeiro dia a gente não conseguia se comunicar muito bem. Aí no segundo dia a gente já teve uma comunicação mais fácil, no terceiro dia já foi melhor. Eu acho que no final do processo a gente já se entendia bem, eu conseguia entender bem o que ela me pedia. Às vezes eu tinha uma dificuldade de executar por várias limitações, desde equipamento até uma coisa de você estar aprendendo mesmo e tal. Então acho que isso para mim foi o que mais marcou, essa passagem do primeiro dia, que tinha que sair luz e eu não sabia de onde, eu não conseguia entender muito bem, eu fiquei um pouco assustada, e da satisfação do final da gente conseguir se entender bem, embora às vezes é normal, um processo tem uma discussão, um debate, sabe? Não sei se a palavra seria essa, mas às vezes eu acho que deveria ser de uma forma, ela de outra, e a gente troca uma figurinha e acaba sendo muito legal. Nesse processo de montagem, que eu acho que foi o processo que eu tive mais presente no grupo, apesar de ter feito câmera também, eu acho que na montagem foi muito mais exigido, assim, a minha participação. Então, outra coisa que eu acho importante, assim, destacar foi a presença da Ana e do Hércules também, que eu acho que foram muitas manhãs que a gente trabalhou junto e a gente pôde trocar muita coisa, que eu acho que vai ficar além, pelo menos para mim, vai ficar além desse vídeo. É uma coisa que foi super importante, assim, essa troca de experiências, assim, até de formações, né? Porque a Kátia acho que tem uma formação em educação física, dança, o Hércules é programador visual, a Ana é de cinema, mas tem uma linha muito mais teórica. Eu acabei ficando numa função mais técnica e eu acho que foi bacana essa troca de experiências, de figurinha. E eu acho que o resultado, o vídeo é exatamente isso, assim, é uma troca entre pessoas de funções, cada um tinha uma função e exercia várias ao mesmo tempo e contribuía para o enriquecimento da função da outra, sabe? Os bailarinos, que eu não sou de dança, então eu achava até super bonito, assim, o pessoal dançando e tal, essa relação com o corpo, com a movimentação do corpo,
que é uma coisa que eu já tinha vontade de trabalhar, eu só tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, então para mim foi ótima. Essa produção foi muito interessante, ao mesmo tempo que experimental, porque como o próprio Cláudio falou e o próprio Zé Geraldo também, teve sequências que aconteceram muito rápidas. Por exemplo, quando foi decidido que a gente iria filmar a porta num lugar do nada, tinha que se dar uma produção que suportasse, que desse realmente o suporte para que essa porta chegasse até lá, ou até mesmo para que essa porta fosse construída. Como a gente viu, a ideia do Cláudio de fazer a porta no suporte de luz, o problema é que o suporte de luz é muito grande e nós tínhamos que transportar isso. Não só transportar da universidade a Cabo Frio, como também, chegando lá em Cabo Frio, transportá-la até o local onde o carro, o ônibus, o caminhão não iria. Então, realmente, nós tivemos a colaboração dos alunos e de toda a equipe que pegou e botou a mão na massa, carregando todos os nossos apetrechos, todas as nossas coisas, duna acima, com 20, e como se não bastasse, chegou no lugar, não estava bom, muda tudo de novo, vai para outro lugar, coloca outro lugar, desce duna, sobe duna, depois de um dia inteiro, cansado, embaixo do sol, trabalhando, todos tivemos que carregar tudo de volta para o caminhão, com o perigo do caminhão atolar, não atolar, alimentação, água e todo o suporte também que nós tivemos, que foi muito interessante, também de seguranças de Cabo Frio que nos ajudaram, que ficaram tomando conta desse nosso evento, principalmente lá nas dunas. Outra questão foi também dar suporte para a Sala Branca. Vamos arranjar um linóleo, vamos arranjar um monte de fita, porque teria tudo ficar branco. Vamos, as ideias surgem e a gente corre atrás para dar suporte a elas. No mesmo dia, a Sala Branca, nós temos uma sala escura. De manhã a Sala Branca, de tarde corre para a Sala Escura. Enquanto uma está pronta, a outra está sendo concluída. E eu entrei para esse grupo aqui no momento que eu estava trabalhando a minha pesquisa final, eu estava totalmente envolvida no meu processo de finalização do curso, que o resultado é um videodança. E aí, nesse meu processo, eu tive também que eu fui diretora, eu fui coreógrafa, eu fiz a continuista e algumas outras funções. Eu só não atuei diante da câmera, na frente dela. Então, assim, eu entrei no momento que a gente começou a ir para a prática nesse trabalho aqui, que para mim foi muito interessante. Estava tudo muito presente mesmo, a experiência com continuidade, que para mim foi interessante. E de estar na produção, né, como auxiliar na produção desse trabalho. Então, assim, acho que casou bem legal o momento e assim, acho que o interessante mesmo de estar assim, seguindo um outro trabalho com imagem e movimento é que para mim é um trabalho que não termina em si, assim, é um campo muito vasto a se investigar. Acho que tem muita coisa ainda para descobrir, está longe de ter chegado a um lugar, assim, acho que é um conceito realmente de corpo coreográfico. A gente está construindo, e essa pesquisa ela, com certeza terá outros desdobramentos. Todo mundo em algum momento transitou, querendo ou não, diante da câmera, porque é isso, é constante movimento, né, das pessoas se inserindo nesse trabalho, assim, não tem como não dançar, não tem como não produzir movimento. Acho que diante dela tudo pode virar movimento, e ela dança também, né, o tempo todo com a gente, assim. Acho que eu estou indo e voltando a mesma coisa. Mas vai mesmo, é verdade. Não, e assim, foi legal que eu senti uma necessidade de ir para a prática do trabalho, por mais que eu não estivesse diante da câmera, que foi realmente sentir como que é esse corpo que a gente estava construindo ali, partindo dessa simbologia, né, dessa imagem do mito Xumaré, como que é trazer esse universo mesmo, criar esse ambiente do mito que foi partindo dele. A movimentação, acho que passou pelos corpos que trabalharam o trabalho, assim, de alguma maneira, porque a gente fez algumas oficinas, né, e toda a movimentação partiu dali, assim, isso não se perdeu, né, ganhou uma forma, outra, mas partiu realmente do mito, isso não há dúvida. O Xumaré foi uma grande surpresa para todos nós, né? Eu pelo menos não conhecia o histórico do orixá, os elementos simbólicos, e foi muito envolvente estar trabalhando com ele, com o orixá
orixá de características tão diferenciais, tão incomuns. É um orixá que a gente não ouve falar tanto no nosso dia a dia e que tem como caracteres básicos esse estado de dualidade, né? E tem os elementos simbólicos que são a cobra, o arco-íris, a cobra que morde o próprio rabo, que traz esse estado de circularidade. E no nosso trabalho, no projeto, a gente tentou estar buscando esses elementos e incorporando, como a Hércules bem colocou, mas não num corpo que trazia um estado de matéria. A gente queria instaurar uma percepção que transcendesse essa formatação que a gente bem conhece. E eu fiz a incorporação da fase cobra do filme e foi bem difícil. Explica assim, por que a cobra? Por que a gente escolheu a cobra? Assim? Bom, a cobra ela é um animal que não tem um sexo bem definido, né? E como o Oxumaré, ele não é nem masculino nem feminino, mas ele como os dois, a gente selecionou a cobra e por conta do elemento simbólico. A cobra é um animal que morde na figura mitológica o próprio rabo, que traz esse estado de circularidade, de continuidade no movimento que a gente buscava. E foi uma experiência um pouco difícil, estar buscando a sinuosidade do orixá. A gente realizou alguns laboratórios corporais, depois laboratórios corporais para câmera, depois laboratórios só de iluminação. E foi bem complicado, porque é uma movimentação que a gente não é muito habituado a estar realizando e dói um pouco por causa das exigências da própria câmera, por causa da postura que o corpo deve ter. Mas foi muito bacana e eu gostei muito da experiência, enfim. Eu queria que vocês falassem assim, em que isso acrescentou para a formação profissional de vocês, né? Porque hoje nós somos esse grupo, né? E que na verdade amanhã pode estar sendo constituído por outras pessoas, inclusive por outras pessoas, que eu quero dizer, eu posso não estar nesse grupo também. Né? Esse é o nosso objetivo, transformar esse grupo, poxa, numa linha de pesquisa, numa linha de investigação que independa da nossa vontade. Né? Isso é um sonho dourado, mas a gente vai realizar. Então eu queria que vocês falassem um pouco o que isso acrescentou para a formação profissional de vocês. Né? Quando eu entrei para o grupo, eu conversei com o Bruno falou que estava participando de um grupo de cinema e dança com a Kátia. Eu fiquei super afim de participar, com uma super vontade, e fui conversar com a Kátia. Kátia, então o Bruno conversou comigo, falou que você estava com um grupo de pesquisa de cinema e dança, e eu queria estar participando, e ela falou para mim, o nosso tema é Oxumaré. E eu olhei para ela na hora, e ela falou, o nosso tema é o Oxumaré. Porque ele chegou nesse momento do grupo. Tem que explicar que você chegou, o grupo já tinha começado há um mês. E eu falei, não, tudo bem, sem preconceito. Ele é assim mesmo. Sem preconceito, vou me envolver com o Oxumaré. E eu, na verdade, não tenho... Nunca tive muita vivência de ir a terreiro, de conhecer os orixás. Na minha família as pessoas recebiam entidades em casa, mas era um estado bem informal, eu não cheguei. Não tinha tanta formalidade nos terreiros. Olha isso, gente. Ele passou o tempo todo no grupo de estudo escondendo que era macumbeiro. Agora se compensou. Então você é demais. E aí foi a primeira entidades em casa, mas sem nenhuma formalidade. Que filme é esse, Vanessa? Olha, que é isso, Jesus? E aí, bem, foi isso. Aí eu comecei a conhecer os orixás e a experiência com o vídeo era uma coisa que eu estava buscando, porque no meu projeto de TCC, de trabalho de conclusão de curso, eu queria fazer
um pequeno documentário e eu me envolvi e vim com essa galera pesquisar um pouco sobre o vídeo e essa comunhão com a dança. Eu cheguei no projeto para fotografar, porque minha origem é a partir daí, a partir da fotografia. E eu acho que o projeto tem vários trunfos, assim. Um é que ele foi gerado dentro de uma informalidade, assim, entre aspas. As pessoas vieram para o projeto porque elas queriam discutir cinema, elas estavam interessadas nisso genuinamente, assim. Ninguém veio para ganhar uma bolsa, nem veio para fazer uma disciplina. Era tudo muito informal, vem se quiser. Eu acho que esse é um grande trunfo do projeto. O outro é que, além da Kátia falar com muita propriedade dessa ideia que é dela, essa coisa de estudar o corpo relacionado ao orixá, essa mitologia que faz parte da sua formação, a Kátia é muito sedutora, né? Por exemplo, eu cheguei como fotógrafo e terminei dançando no filme. Uma coisa que pra mim foi uma experiência totalmente nova, assim. Eu tenho uma experiência com dança folclórica, mas dialogar com os elementos da dança contemporânea foi totalmente diferente para mim. Bom, eu vou começar com a fala da Kátia, reportando assim a ideia de que sem tesão não há solução. Eu acho que a imagem ela tem que ter tesão, tem que ter vontade de fazer, né? Tem que ter a coisa de construir, e esse grupo conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante. Houve negociação o tempo todo, né? Não houve um elemento chave, e sim uma equipe trabalhando em termos de imagem. Eu procurei buscar nessa relação, nessa interação, a intuição de cada um, porque esse trabalho é um trabalho de intuição. Quando o Cláudio me fala, pô, como vou botar uma porta no deserto, né, no nada, esse nada ele se materializa, ele vira imagem, né? Quando o Vitor começa a incorporar, né, um mito, né, isso tem tudo a ver com essa linguagem que ficou no corpo. Foi a imagem que foi meio impregnada em todos nós. A parte de fotografia do Bruno, né, a percepção, a qualidade estética. A Ana Paula, que procurou o tempo todo não deixar o grupo sair do seu curso, né, perder o seu rumo, porque é muito fácil na criação você ficar na poesia e esquecer a técnica. E aí você se perde, de fato, né? E principalmente a Kátia, que na sua relação com o orixá, que eu acho que nós deveríamos até agradecer a ele nesse momento, porque é parte desse contexto, né? Foi sutil em algumas coisas, foi pontual em outras, e por muitas vezes se perdeu, como todos nós aqui. A Vanessa, que está nos filmando agora, que teve toda uma participação na parte de edição, né, na parte de montagem, de tentar entender tantas cabeças ao mesmo tempo. Eu acho que imagem é isso, é sentimento e principalmente você respeitar as diferenças, porque não existe um gosto só, não existe uma cor só, e não existe um mundo só, existe esse mundo que a gente acabou de construir e está realizando. É assim que eu vejo a parte de identidade visual, comunicação visual, nesse trabalho, nesse projeto, e agradeço a todos. Falar um pouco desse processo de experiência do filme, do Oxum Maré, falar um pouco dessa diversidade, né? Trabalhar um pouco as questões que eu não conhecia, dessa religião, do Oxum Maré em si, desse símbolo, das diferentes coisas, das suas cores, coisas que eu não conhecia, e às vezes a gente fica com certos preconceitos mesmo, porque a gente não conhece. Então acho que o filme está aí para isso, para mostrar um pouco, para quem não conhece conhecer, para quem já conhece ver uma outra verdade, uma outra realidade. E a questão é essa, que as pessoas que trabalharam no filme eram pessoas que conheciam, aprofundadas no assunto, e tinham pessoas leigas no assunto, e os laboratórios foram muito interessantes, pessoas que vieram de fora para poder estar ensinando a gente o que é, as coisas que são, e foi muito interessante. Para mim, o novo, tanto da religião, muito interessante estar trabalhando essas entidades, que além do Oxum Maré a gente passou por algumas outras, e
muito interessante para mim também, que está conhecendo a Kátia de um outro jeito. A professora Kátia, que a gente conhece como coordenadora de curso, é completamente diferente da que dirige. Isso para mim foi, sabe, aquela pessoa que tem que tomar suas decisões na coordenação, que é completamente diferente da diretora, que abre esse espaço, deixa bem aberta essa gama da gente estar opinando, da gente estar... E acho que isso que enriqueceu bastante o vídeo, de eu poder estar fazendo uma cena, e foi bem interessante dela ter aberto esse espaço para a gente poder estar trabalhando junto. Para mim foi novo o momento dessa coisa do roteiro, estar trabalhando em cima do roteiro, por mais que esse roteiro possa ser flexível, a gente tem um roteiro, isso dá uma segurança para o intérprete, para as pessoas que estão trabalhando, para toda a equipe. E foi muito interessante para mim. Para mim, apesar de ter uma experiência anterior com o vídeo, aprendi muito, né? Até como aqui como aluno, acho que é enriquecedor para um aluno não só estar fazendo o teu curso normal e estar tentando se engajar em algum projeto, isso é muito enriquecedor para o aluno. E eu acho que é isso. Comecei meu contato com videodança aqui na faculdade na companhia do professor André Meyer e da professora Ana Célia, chamado Corpos Telúricos. E agora estou começando com a Kátia, com esse projeto. Tipo, não começava antes como intérprete, agora como produção, que é tipo uma nova vivência para mim, tipo, trabalho braçal propriamente dito, foi minhas atribuições e tô achando bastante interessante, assim, tô gostando muito do projeto. Gostei bastante do resultado do filme e é isso aí. O trabalho em grupo foi muito bom, trabalhar com muitas pessoas. No começo foi difícil, porque eu estou acostumada, por minha cultura, a dividir as funções muito rápido no início das coisas. Então eu tive que ter muita paciência para ver como funcionava aqui, né? Que era tudo muito bagunçado para meu jeito de ver. Porque foi tudo muito construído, né? Foi construído muito junto. Então, para mim, isso foi muito... No começo me incomodava. Depois eu fui entrando na onda e acabei gostando. Mas foi difícil, né? Para falar a verdade, foi difícil para mim. E o trabalho com o Bruno, eu destaco que foi muito bom, que embora ele não seja bailarino, não tenha experiência de dança contemporânea, porque ele é bailarino, mas não contemporâneo, foi muito rica. Ele tem uma coisa que é a questão da presença cênica e da força e do verdadeiro, que eu acho mais importante numa pessoa que interpreta, mais do que a técnica, porque a técnica ela vem dessas forças e ele tem isso. Então na cena foi muito bom trabalhar com ele. Ele foi um companheiro muito cuidadoso também, foi muito bom. E o trabalho nos exteriores eu gostei também porque fazia muito sentido com a proposta do vídeo, justamente essa coisa do meio estar entrando no corpo e o corpo no meio e abrindo as possibilidades da interpretação para dialogar com essas situações, a situação da areia, da água, da grama, da árvore, de ficar pendurados, de trabalhar numa sala fechada. Foram todas experiências que o corpo foi reunindo para criar essa questão do mito, do indefinido, do universal, do particular, do homem, mulher, que eu achei super interessante, que está muito ligado com a questão do tango, que é a minha história, não? Então a dança negra, nesse sentido, a cultura negra, tem uma ligação com minha cultura na parte do início do tango, que ele nasce como uma dança negra, não? Uma música negra que é o candombe, que até hoje se dança no Uruguai, onde se mantém essa cultura do candombe. E eu comecei a pesquisar quando cheguei no Brasil essa cultura para trazer para o tango, para ver quais eram as influências que ainda estavam vivas no tango, essa cultura negra. E indo na Bahia, eu descobri esse mito do chumaré e achei que tinha muito a ver com isso. Ainda até hoje, eu não sei por que muito, porque eu continuo pesquisando. É mais um insight do que uma coisa argumentada. Mas eu acredito que eu vou encontrar alguma coisa lá na frente nesse sentido da cultura indefinida, do indefinido da realidade popular, da realidade da criação popular, essa coisa que tem um passado, uma ligação forte com uma tradição, mas também tem uma abertura para uma criação e recriação constante, não? E a meu intuito é justamente juntar essas duas vivências, da Argentina e do Brasil, nesse corpo do tango e do candomblé, sem passar pela parte religiosa,
mas sim pela parte da vivência corporal. E já de fato estar morando no Brasil significa estar um pouco vivenciando esse corpo, não? Porque para mim é muito claro que é um outro corpo, uma outra realidade de corpo. Eu participava como por trás das câmeras, né? Fazendo sempre ajudando na continuidade do filme. E aí surgiu essa oportunidade de estar na frente das câmeras, meio que como intérprete ali camuflada. Mas foi ótimo, foi enriquecedor realmente. Porque essa parte, como continuidade, como produção, essa parte eu nunca tinha feito, então foi uma experiência nova. E isso de estar também atuando, aí já é mais a minha praia, aí já foi bom também. Porque só para complementar, você é intérprete, né? E estava querendo fazer uma experiência na continuidade, como continuista, e na produção. Você estava fazendo essa experiência quando você podia. E eu quero contar só o momento que a Aline entrou pela primeira vez como intérprete, porque esse momento não estava no roteiro. Foi um momento que não estava no roteiro e de repente a gente viu a Sombra e o Vitor, que é a nossa cobra, atrás do lençol, né, se movimentando, com movimentos ambulantes e tal. E aí nós lembramos do movimento circular, né, que é o símbolo de Oxumaré, da cobra mordendo o próprio rabo. E aí eu pensei nas formas, né, no estudo de formas que a gente aprende na dança, que eu aprendi na dança, na minha formação em dança, e pensei se um corpo não poderia ali estar reproduzindo essa circularidade da cobra mordendo o próprio rabo. E aí eu chamei a Aline, estava arrasando. Literalmente, Aline, já que você está aqui, ela tem uma excelente posterior, assim, vamos fazer umas experiências aqui de formas circulares. E nós começamos a fazer umas experiências de formas circulares. Fizemos várias, né? Fizemos a da ponte, fizemos ela deitada em decúbito ventral, em decúbito dorsal, fizemos várias. E a que se aproximou mais do movimento circular da cobra foi a que ficou, que a gente vê ela aproximando a cabeça dos pés num dado momento do filme. Né? Eu acho interessante esse momento que aconteceu, que foi um momento inusitado, né? Não estava no roteiro, a gente não tinha pensado nisso, mas o próprio processo da prática, da experiência prática, leva a gente a estar, a adentrar pelo universo da abstração, e as volições são cada vez mais ricas, né? E aí você vai descobrindo e redescobrindo formas e bailarinos, e por aí vai.